Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos continuar a saga que vai nos esclarecer um pouco mais sobre o que está acontecendo com o declínio populacional, ou também popularmente conhecido como, bem-vindos à continuação de hoje, a crise demográfica. Então, produção, solta a vinheta. Não muito diferente do último episódio, hoje nós também vamos começar pelas definições de certas palavras, que eu entendo que são importantes, né, da gente deixar claro, e que também não só como foi para mim antes da pesquisa, mas como pode ser para vocês, as definições fiquem um pouco misturadas quando a gente não deixa um pouco claro. E as definições vão ser sobre a questão da taxa de natalidade e a taxa de fertilidade, certo? Então vamos lá. Essa definição eu peguei de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia aqui do nosso país, o Brasil. Taxa de natalidade é a mensuração que contabiliza a relação entre nascimentos vivos e a população total. Taxa de fecundidade é a mensuração que contabiliza a relação entre nascimentos vivos e mulheres em idade reprodutiva. E só uma observação rápida aqui de como que a gente pode diferenciar isso de forma prática e olhando para dados e números, caso vocês futuramente vão consultar aí as fontes de vocês ou até prestar atenção em outros produtores de conteúdo ou em outros estudos ou algo assim, é o seguinte, geralmente a taxa de natalidade ela é expressa através de números na casa dos milhões. Então você pode ver 2,5 milhões, 3,2 milhões, 4,8 milhões, etc. A taxa de fertilidade, ao contrário, geralmente ela é expressa por números bem menores, né, entre unidades decimais, como por exemplo 1,6, 2,1, 3,2 e por aí vai. Certo? Então, eu acho que essa é uma observação que vai ajudar bastante, caso você queira consultar outros materiais, de entender quando nós estamos falando de taxa de natalidade e taxa de fertilidade, porque esses termos eles podem parecer a mesma coisa, mas não são, apesar de estarem relacionados. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Então até unindo essa última observação que eu passei para vocês, né, interessante quando a gente volta lá no primeiro episódio, né, e tem ali na análise do Coruja que ele menciona o dado de 1,9, de acordo com o censo que ele conseguiu ter acesso, que eu já adianto a vocês que eu não encontrei esse dado, tá? Então, na verdade, a gente está falando de taxa de fertilidade, certo? Até por esse, vamos dizer assim, esse modelo que eu passei para vocês, né, que um geralmente é na casa de milhões e outro geralmente na casa de unidades e decimais, beleza? Mas continuando aqui, como eu havia falado para vocês, de que esse episódio praticamente vai ser uma demonstração do meu ponto de vista e eu vou apresentar para vocês os materiais que eu coletei, certo? E que embasam a visão que eu tenho hoje. Eu separei aqui para vocês um artigo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e esse artigo foi publicado em 27 de março de 2024, ou seja, praticamente agora, né, há pouco tempo atrás, que diz o seguinte sobre a questão dos nascimentos no Brasil. Então, eu vou ler alguns trechos que eu selecionei aqui para elucidar para vocês da onde que eu estou tirando as ideias e como que isso está acontecendo aqui no Brasil referente à crise demográfica. Primeiro ponto, abre aspas. O Brasil registrou 2,54 milhões de nascimentos em 2022, uma queda de 3,5% na comparação com 2021, quando o número foi de 2,63 milhões. Este é o quarto recuo consecutivo no total de nascimentos do país, que chegou ao menor nível desde 1977. Fecha aspas. Segundo ponto, abre aspas. Em 2018, o Brasil havia registrado 2,89 milhões de nascimentos.
Em comparação com a média dos 5 anos anteriores à pandemia do Covid, há uma diminuição de 326,18 mil nascimentos, ou 11,4%, segundo a gerente de pesquisa Clívia Breiner, que diz o seguinte, abre uma outra aspas para ela. A redução da natalidade e fecundidade no país, já sinalizadas pelos últimos censos demográficos, somada em alguma medida aos efeitos da pandemia, são elementos a serem considerados no estudo sobre a evolução dos nascimentos ocorridos no Brasil. Fecha aspas, explica a pesquisadora. Fecha aspas, final. Terceiro ponto, abre aspas. Na análise dos registros de nascimentos ocorridos em 2022, de acordo com a idade das mães, a pesquisa confirma a tendência de mulheres tendo filhos mais tarde, embora a predominância ainda seja na faixa de 20 a 29 anos, cerca de 49,2%. Entretanto, em 2010, esse percentual era de 53,1%. A tendência de queda na faixa de menos de 20 anos também se manteve. O percentual, que era de 18,5% em 2010, foi para 13,2% em 2021 e caiu para 12,1% em 2022. Fecha aspas. Quarto ponto. Abre uma aspa e abre outra aspa logo em seguida. Os dados evidenciam o aumento da representatividade dos nascidos vivos, cujas mães pertenciam ao grupo etário de 30 a 39 anos. Fecha a primeira aspas, porque essa é a fala da pesquisadora Clívia Breiner. Esse percentual aumentou de 26,1% em 2010 para 33,8% em 2021 e chegou a 34,5% em 2022. Fecha as aspas, final. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Então, duas coisas interessantes a destacar, né, sobre o que falamos agora há pouco. Primeiro, na questão da diferenciação dos termos, né? Por isso que eu acredito que é sempre importante a gente começar pela definição para deixar claro. Então, até no momento em que eu estava preparando o episódio, separando o material para apresentar para vocês, eu sinceramente não saberia diferenciar a questão de natalidade e fertilidade, certo? E imagino que talvez vocês, ou muitos de vocês, também não. Então, por isso a questão de ser suma importância de a gente pesquisar, né, e correr atrás das informações, não só por uma questão de autoconhecimento, mas para a gente também entender as diferenças e não ser vítima aí de pegadinhas ou de mal entendidos, certo? Então, até também por isso que eu tenho, ou pelo menos tento, o cuidado de separar e trazer até exemplos claros para que facilite a absorção do conhecimento aí por parte de vocês, beleza? E o segundo ponto, agora mais falando dos trechos que eu acabei de ler do artigo, é na questão da faixa de idade que seria supostamente ideal para as mulheres engravidarem, né? Então você pode ver que há uma certa conexão com a questão delas postergarem a maternidade, com também a questão delas postergarem o casamento, certo? E também com a questão da faixa ali que supostamente elas sofreriam a epifania, né? Que seria após os 30. Então não é, pelo menos eu não acho que seja coincidência esses termos e essa lógica que a gente discute aqui na comunidade masculinista. Pode ver que até mesmo em pesquisas que não têm esse cunho, a gente consegue achar uma associação, né, ou eventualmente até uma relação direta entre as teorias e as coisas que a gente aborda aqui com estudos e pesquisas trazidos aí pelos principais órgãos de relevância a nível nacional e internacional. Certo? Outra coisa que eu também acho importante destacar é que todo e qualquer artigo, estudo e dado que eu citar aqui vai ficar devidamente referenciado tanto no comentário fixado do YouTube quanto também no post do episódio do Instagram, tá? Caso vocês queiram conferir ou mesmo apurar qualquer tipo de informação que eu acabei passando aqui, certo? Mas voltando, aproveitando também o contexto levantado sobre a questão da idade, que supostamente seria ideal para que as mulheres engravidassem, que além de ter fundamento biológico, ele também está relacionado diretamente com a questão do VSM, que eu imagino que vocês saibam, e muitos produtores da comunidade masculinista já abordaram, inclusive eu também aqui no canal, certo? E, para ilustrar isso, e para deixar claro uma vez por todas de que isso é uma questão médica, é uma questão clínica,
Eu separei um trecho curto com a explicação de um médico muito conhecido, que eu imagino que vocês já devam ter visto na TV, que é o Dr. Drauzio Varella, no qual ele esclarece isso. E é uma curiosidade que até temos um meme bem famoso dele aqui no próprio canal, certo? Então, produção, chama o doutor aí para explicar essa parte pra gente. Dinara diz assim: o senhor poderia falar se existe alguma idade ideal para a mulher engravidar? E quais são os riscos da gravidez tardia? Acredito que esse tema seja pertinente entre as mulheres modernas que acabam esperando um pouco mais para terem filhos. Olha, esse conceito muda com o tempo, viu? Quando eu era estudante de medicina, a gente considerava que a idade ideal para a mulher engravidar era dos 18 aos 25 anos. Quando uma menina aparecia com 27, 28 anos grávida, ela recebia na ficha da maternidade um algarismo romano 1 e embaixo G, e depois idosa. O que era? Era a primeira gravidez, numa mulher que era considerada idosa aos 27, 28 anos, porque a idade ideal era considerada até 25 anos, imagina. Esse conceito mudou completamente. A mulher moderna engravida mais tarde e não há nenhuma razão para se considerar, do ponto de vista anatômico, que a idade ideal seja aos 18 anos de idade. A gente considera hoje que a idade ideal para a mulher engravidar é que ela é uma idade que varia entre os 20 anos e os 35, mais ou menos. Depois dos 35 anos, especialmente ao redor dos 40 anos, a gente começa a considerar que a gravidez tem um pouco mais risco. Receba! Bom, então tá aí a explicação do Dr. Drauzio Varella. E sendo assim, a mulherada que tentar argumentar sobre isso pode discutir o quanto quiser com quem quer que seja, mas não dá para discutir com a ciência. E quem mesmo assim tenta fazer isso ou negar a realidade, ou é caso de camisa de força, ou é incapacidade cognitiva mesmo. Para endossar o meu ponto de vista sobre a questão demográfica e como isso seria um dos reflexos negativos oriundos do ginocentrismo e do feminismo, e que também eu pude verificar com os dados apresentados e que me permitiu chegar nessa conclusão, que é o que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu vou colocar agora uma análise do Dom Sandro sobre isso, e na qual ele também menciona uma suposta projeção demasiadamente otimista que os pesquisadores fizeram há tempos atrás, e que acabou se mostrando amplamente equivocada. Então, produção, chama o Dom aí para separar o joio do trigo aqui. Eu fui um dos primeiros aqui a levantar a questão da queda da taxa de natalidade. Depois o pessoal começou a se ligar nisso. Vários canais comentaram, canais de economistas, políticos, filósofos, jornalistas, começaram a perceber que isso daria errado no futuro. Agora, quando você vê eles debatendo os motivos para isso, ou quando você lê um artigo, sempre são outras variáveis que eles colocam para a queda da taxa de natalidade. Alterações culturais. Olha aqui, ó. Tem aqui, por exemplo, alterações culturais, maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Olha só. Quem é que pediu para as mulheres entrarem no mercado de trabalho a valer? Simone de Beauvoir, a grande ícone feminista. Planejamento familiar, acesso a métodos contraceptivos. Eles vão elencando um monte de coisas. Mas eles não falam da ideologia feminista que trabalhou para minar os relacionamentos heterossexuais, casamentos entre homens e mulheres e, consequentemente, filhos. Eles não abordam isso.
Então, eu tenho aqui um artigo. Outra coisa. O pessoal que tenta um resgate do passado, pelo menos minimamente uns relacionamentos saudáveis, homem, mulher, filhos, casamento, eles não perceberam isso. Eles não perceberam que para fazer com que as mulheres voltassem a querer o lar, querer casamento, querer marido, querer filhos, precisaria de um trabalho com pessoas jovens, com crianças. Acontece que não está nascendo crianças. Então, como é que se vai fazer esse trabalho de conscientização se não tem novas gerações? Eles falam assim, vamos trabalhar as novas gerações, mas que novas gerações? Não vai haver novas gerações. Então, um erro crasso que estava na vista de todos e eles não enxergam, ainda não enxergam. Vai se trabalhar com quem? Com pessoas já de idade? E aqui tem um estudo que joga um balde de água fria. Como o feminismo e mais outros fatores, lógico, arrebentaram com o futuro da humanidade, em termos de reposição de pessoas. É lógico que não queremos que as mulheres tenham 10, 15 filhos. Mas nem a taxa de reposição elas estão tendo. Na verdade, as mulheres não querem mais filhos. Vejam o exemplo da Coreia do Sul. As mulheres não querem mais filhos. E se fosse, por exemplo, só uma questão econômica, os filhos hoje estão custando muito. Tem países dando bolsa para quem tem filho, dando ajuda escolar, até aluguel. Qual o resultado disso? Nenhum. Então, quer dizer, não é mais o problema financeiro. O problema é ideológico. Os relacionamentos heterossexuais, as mulheres não querem mais. E com isso, a taxa de nascimento de crianças tende a diminuir. Vejam esse estudo recente. Apenas 3% dos países terão taxa de fertilidade suficiente até 2100. Estudo publicado na revista britânica The Lancet mostra que até o ano de 2100 apenas 6 países entre 204 terão níveis sustentáveis de nascimentos para a reposição da população. Olha só os países aqui, sem expressão nenhuma. Samoa, Somália, Tonga, Nigéria, Chad e Tajiquistão. O trabalho analisa os dados entre 1950 e 2021 e faz a projeção para 2050 e 2100. Lembrando que essas projeções elas estão dando erradas. Porque o IBGE fez uma projeção para o Brasil agora para esse último censo que ele fez e deu errado.
Eles projetavam, parece que no mínimo 15 milhões de pessoas a mais. Não deu. Até agora eles estão revisando a data para começar a população brasileira a decair. Então quer dizer que essas projeções, elas sofrem, elas podem sofrer influências ao longo do tempo. A taxa de fertilidade considerável aceitável em nível de reposição populacional é de 2,1 filhos por mulher ao longo da vida. Vejam, não é muito. 2,1. Em 2021, apenas 46% dos países tiveram taxa de fecundidade acima da taxa de reposição. Principalmente, e eu já citei isso, na África subsaariana, que é uma região pobre. Em 1950, globalmente, a taxa de fecundidade era de 4,84, caindo para 2,23 em 2021. As projeções futuras apontam para 1,83 filhos em 2050. Eu não acredito, eu acho que vai ser menos. E 1,59 em 2100. Também eu acho que vai ser menos. O que fará com que as populações diminuam de tamanho. Os países europeus e da América do Norte são os que estão em pior situação em termos de taxas de fecundidade, com consequências econômicas e sociais de longo prazo, de longo alcance. Que é um dos problemas, não é só a queda da população, é um envelhecimento da população, que é o que eles falam aqui. O envelhecimento da população, o declínio da força de trabalho, países com muitos idosos e pouca população em idade produtiva, e isso vai ter consequência para a Previdência, afirmou o pesquisador. Ele destaca que os países de renda alta vão ter que rever suas políticas de imigração, pois vão precisar de mão de obra jovem para seus mercados de trabalho. Aí entra uma questão que o pesquisador esqueceu. A consequente robotização, informatização da sociedade. Então, não adianta entupir um país de imigrante se os robôs, a informática, vai tirar o trabalho dessas pessoas. Então, esses países ricos vão entupir de imigrantes, aí os imigrantes vão se amontoar naqueles guetos aonde ninguém entra. Porque não tem trabalho. Então ele esqueceu de falar sobre a tecnologia. No Brasil, a taxa de fertilidade era de 5,93 filhos em 1950 e 1,93 em 2021. Aqui eu corrijo. Segundo o IBGE, já em 2020 a taxa de fertilidade era de apenas 1,65. Pífio. Ridículo. E está em queda. As expectativas futuras apontam queda, sugerindo 1,57 em 2050, eu acho que vai ser menos, e 1,31 em 2100, abaixo da que também eu acho que vai ser pouco, vai ser menos, abaixo da projeção mundial. As futuras taxas de fertilidade continuarão a diminuir em todo o mundo e permanecerão baixas mesmo sob a implementação bem-sucedida de políticas pró-nascimento. Aonde isso? Todas as políticas pró-nascimento deram erradas. Lá no Japão deu errado,
Na Coreia deu errado, em outros países está dando errado. Por que as mulheres não querem mais ter filhos? Não querem mais marido, não querem mais casa, não querem... elas dizem que estão sob um sistema patriarcal. Essas mudanças terão consequências econômicas e sociais devido ao envelhecimento da população e ao declínio da força de trabalho, aponta o artigo. Então, meus caros, um dos principais fatores eles deixam de lado, que é politicamente incorreto dizer, que é o feminismo. E eles colocam outras variáveis que vira e mexe tem a ver com o feminismo também. E aqueles que estão tentando salvar os relacionamentos, é bom que se atenham a essas projeções. Se vocês querem fazer um trabalho com futuras gerações, infelizmente não vai haver futuras gerações. Então quer dizer que é melhor vocês enfiarem a viola no saco e aceitar o que vai acontecer. Não tendo novas gerações, não tem com quem se trabalhar uma nova mentalidade. E eu deixo para vocês também refletirem por si mesmos esse artigo aí sobre o declínio da população. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Parece que o negócio é um pouco mais complicado do que aparenta inicialmente. E caso vocês queiram fazer uma checagem rápida dos dados que eu trouxe aqui e dos dados que o Dom Sandro trouxe, vocês podem fazer o seguinte: digitem no Google agora, melhor, não agora que você está ouvindo o episódio, mas assim que terminar o episódio aqui, o seguinte texto: taxa de fecundidade no Brasil. Se vocês fizerem isso no Google, provavelmente vocês vão ter um retorno do seguinte dado: 1,64 nascimentos por mulher, entre parênteses 2021. Lembrando que este episódio está sendo gravado e publicado em meados de junho de 2024, para que nenhum desavisado ouça o conteúdo depois e fala que a informação foi imprecisa. Não, tudo depende do contexto do tempo, certo? Beleza. Deve aparecer aí para vocês essa informação que eu acabei de falar e podemos concluir que, sendo assim, o índice de fecundidade estaria abaixo da taxa ideal, como o próprio Dom Sandro falou, para a reposição populacional, que seria de 2,1 filhos por mulher, e que também consta no artigo feito, que foi um outro artigo que eu encontrei que eu vou compartilhar agora com vocês. Esse artigo foi elaborado pela Universidade de São Paulo, sustentado por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e publicado no dia 22 de março de 2023, e no qual um dos trechos diz o seguinte, abre aspas: desde a década de 70 e 80, vem diminuindo a taxa de fecundidade no território brasileiro, de forma significativa. Na década de 60, por exemplo, essa taxa estava em torno de 6 filhos por mulher. Na década de 80, eram 4 filhos por mulher. No ano de 2000, essa taxa de fecundidade era de 2,2 e em 2020, uma média de 1,65 filhos. Fecha aspas. Bom, então só para frisar o que foi dito anteriormente, que eu sinceramente não consegui encontrar a fonte, né, onde consta um número de 1,9 de taxa de fecundidade referente ao ano de 2023 no Brasil, que o Coruja mencionou na análise dele, ok? Mas em diversas fontes que eu trouxe, inclusive nos 2 artigos que eu li aqui para vocês,
E também, nessa análise do Dom Sandro, o número encontrado sempre foi algo em torno de 1,65, fazendo referência principalmente ao ano de 2021, certo? Sendo assim, podemos dizer que essa distância é muito mais considerável para o que seria ideal, né, de 2,1, do que a de 1,9. E, por causa disso, creio eu que a situação seja um pouco mais severa do que parece. E como análise estatística é quando você faz a constatação de uma tendência e que vem baixando ao longo dos anos, né, desde ali, se eu não estiver enganado, de 2015, que segundo o IBGE era de 1,72 de taxa de fecundidade, juntando isso com a situação financeira do país e aliado ao fato de que uma parcela dos homens está se afastando de relacionamentos, a minha opinião é que esse índice continuará baixando para os próximos anos. Lembrando que, obviamente, é um exercício de futurologia e achismo, mas baseado nessas evidências, a tendência para mim é essa, ou seja, de baixa mesmo. Bom, então foram esses os artigos, estudos e dados que eu encontrei para fomentar a minha visão de que, na verdade, essa questão do declínio populacional é muito mais séria do que inicialmente aparenta. Isso não significa que eu estou perdendo sono, isso não significa que eu estou perdendo os cabelos, mas que eu acho sim que ela é mais crítica do que às vezes parece ser quando você olha de uma forma não tão profunda, certo? Mas, até para reforçar isso, eu no próximo episódio vou trazer mais análises para vocês, principalmente falando sobre a questão externa ao Brasil, certo? E também mostrando que essa previsão pessimista já foi detectada anteriormente. E ambas na voz de um velho conhecido nosso aqui. Então, não percam o próximo episódio, porque a gente vai aprofundar um pouco mais ainda nessa questão da crise demográfica. Vem muito mais por aí, galera. Que demais! Ai, que delícia! E chegamos àquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é de um autor desconhecido, no qual eu encontrei esse comentário muito inteligente num vídeo de um outro produtor de conteúdo, mas que reflete muito bem o pensamento de boa parte das mulheres. Então, abre aspas aí para esse observador sagaz. Não dependo de homem nenhum, mas é bom ter alguém que me banque, mesmo eu ganhando meu dinheiro. Fecha aspas. E antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão disponíveis tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, ok? Falando especificamente do YouTube, checa lá se você está inscrito. Se não tiver, por favor, considere se inscrever. Isso ajuda pra caramba a gente. E também, outras formas de ajudar de forma gratuita é você deixando o seu like, é compartilhando o vídeo e interagindo conosco na seção dos comentários, certo? Fique à vontade para isso. Sabe aquele à vontade, nada de andar pelado pela casa, nada de pôr os pés em cima dos móveis, mas ainda assim, fique à vontade, certo? Para aqueles que quiserem contribuir com uma importância financeira, tanto na descrição do YouTube quanto também do Instagram, tem o link do LivePix, certo? Então, dessa forma, vocês conseguem ajudar de forma financeira o canal aqui. Na questão do Spotify, também não se esqueça de fazer a avaliação do podcast. Como que você faz isso? Na página principal, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquela que tem o ícone de uma estrela e, por favor, faça a avaliação do podcast. Isso ajuda muito a gente, não só na questão de reputação, mas também para mostrar para o Spotify que a gente está produzindo um conteúdo de valor para você, ok? Caso vocês precisem entrar em contato com o canal, além dos comentários do YouTube, podem utilizar também a DM no Instagram e o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, ok? E tanto na questão do Spotify quanto na questão do YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.